Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o professor como intelectual. Estamos aqui no Rio de Janeiro, talvez em outros estados, em greve. Evidentemente, nem todos estão por questões muito pessoais, porque nós complementamos horários e alguns professores, se fizerem greves, são descontados nesse dinheiro a mais que ganha, né, nessas reposições de professores que faltam. Então eu e alguns não estamos em greve. Agora, alguns estão lavando a minha mão. Em outras oportunidades eu fiz, outros não fizeram, mas parece que essa greve está sendo bastante aderida pela categoria. E como a categoria está aderindo bem a essa greve, ela parece que vai ter um final diferente das outras oportunidades, penso eu. Mas também, aproveitando-me dessa oportunidade em falar da greve, eu gostaria de falar do professor como intelectual. E por que eu gostaria de aproveitar o ensejo da greve para falar do professor como intelectual? Porque em uma sociedade como a nossa, sobretudo o professor secundário, o professor do ensino fundamental e médio, ele não é visto como uma pessoa capaz de fazer a crítica, como os professores das universidades, sobretudo das universidades públicas. Geralmente, quando tem programas de televisão, quando tem debates com maior visibilidade, esse professor do ensino fundamental e médio não aparece. Inclusive, fazendo aqui uma colocação, parece que em outros países isso acontece com mais frequência, ou seja, o professor com uma aparição a mais, mesmo sendo dos ensinos fundamental e médio. Inclusive, no filme Ao Mestre com Carinho, onde o professor, o Sidney Poitier fez o professor, na parte 2, o professor chega em uma cidade e uma das pessoas que o recebe, ele é recebido com muitas pompas na cidade, e uma pessoa diz: eu li o seu artigo. Ou seja, o filme faz uma colocação sobre um professor do ensino fundamental ou médio tendo alguma coisa a dizer à sociedade. Pelas informações que tenho, parece que na França e alguns outros países, o professor, mesmo sendo dos ensinos fundamental e médio, tem uma voz um tanto quanto mais ativa. Mas no Brasil, o professor ele aparece como uma espécie de pseudo-intelectual da greve, ou seja, o professor é uma espécie de o chato da greve quando ele resolve se manifestar. Mas eu penso que seja muito importante que o professor se posicione, que o professor tenha mais visibilidade. E este canal, fundado por mim, também tem esse objetivo. Não estou dizendo que eu sou intelectual e não estou dizendo que não sou. Apenas este canal tem essa proposta de colocar o professor do ensino fundamental e médio no YouTube, porque nem no YouTube o professor do ensino fundamental e médio está presente. A coisa é tão séria que eu tenho alguns vídeos, e alguns eu faço em alguns outros países, e uma amiga minha chamada Jussara, alô Jussara, beijo, ela mostrou o vídeo para algumas amigas, e as amigas, ao me verem falar de filosofia em alguns países, ela falou: ah, Jussara, você está falando que ele é professor da sua escola? Ah, que fala sério. É de alguma universidade. Ou seja, as pessoas acham que o papel do professor como intelectual é tão diminuto que nem no YouTube o professor pode estar, sobretudo, viajando para outros países falando de filosofia. Ou seja, desculpa que eu suo bastante, né? Então,
para vocês verem a dificuldade que a sociedade tem de compreender que nós podemos ter voz. Nós não estamos nem no YouTube. E no YouTube está a intelectualidade. A intelectualidade, inclusive, das universidades. Há aulas nos institutos acadêmicos que vão para o YouTube. Então eu propus levar para as plataformas do YouTube as aulas realizadas no ensino médio, onde eu estou. Então eu nem faço questão de editar. Eu procuro falar de filosofia ou de outra matéria como sociologia com eles dentro daquele tumulto. Senta agora é hora de sentar, desliga o celular, para que as pessoas entendam o que é a escola, porque parece que as pessoas saem da escola e depois saem por aí dizendo que o professor ensina a ser gay, ensina a ser bicha, ensina só coisa que não presta, e se esqueceram do que elas aprenderam na escola. Então é importante a escola voltar para a sociedade, aqui mesmo no YouTube, para que as pessoas não percam a noção do que é uma aula, o que é uma aula de filosofia, o que é uma aula de sociologia, que são as matérias que eu leciono com mais profundidade, com mais propriedade. Então é isso aí, o professor como intelectual. Mas aí eu preciso fazer a seguinte pergunta: o que é ser um intelectual? O que é ser um intelectual? Na tradição, o intelectual é aquele que faz a mediação entre valores universais e a sociedade. Mas que valores universais nós temos hoje? Porque até pouco tempo atrás, quando os trabalhadores estavam no chão das fábricas, havia uma perspectiva universal que era da conscientização do trabalhador. Então Marx escreve no Manifesto Comunista, Marx e Engels, trabalhadores do mundo, univos, porque havia essa perspectiva universal do operariado, propenso a fazer a revolução ou revoluções. E o trabalhador no chão da fábrica, junto naquele ambiente, ele tinha essa perspectiva de projetar uma crítica universalizante, quiçá sonhar com uma revolução. Porém veio a era neoliberal, as fábricas foram automatizadas, foram digitalizadas e o trabalhador é disperso. E agora? Como criar uma expectativa universalizante para que o intelectual possa fazer um discurso também universalizante, uma vez que nós estamos fragmentados em várias e várias bolhas dentro da sociedade? Então, como? E aonde o professor entra? Porque os movimentos operários, eles eram tão fortes que eles pautavam também a ação política dos professores, que uma vez motivados pelo movimento trabalhista, também iam para as ruas. Tanto é que haviam manifestações de professores, onde vinha também a CUT, a CGT, que eram organizações dos trabalhadores fabris, sobretudo. E em manifestações da CUT, da CGC, os movimentos operários, os movimentos do corpo docente também procuravam alimentar, procuravam endossar. Mas em um mundo fragmentado como está o nosso, onde os trabalhadores estão dispersos, onde entra o intelectual e onde entra o professor como um intelectual, partindo de que princípio universalizante? Algumas pistas nós podemos encontrar. Primeiro, eu costumo dizer que o trabalhador foi disperso, mas a classe dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores da escola pública, esses trabalhadores, ou seja, esses professores, estão juntos. Então, projetar um movimento aparentemente universalizante a partir do corpo docente é possível.
Porém, nós falamos em nome do sindicato, muitas das vezes, principalmente para fazermos greves. Os sindicatos, de uma certa forma, monopolizam os movimentos do corpo docente. Mas os sindicatos, uma vez que o movimento sindical foi solapado, o movimento sindical foi enfraquecido no neoliberalismo, muitas das vezes o próprio sindicato é uma instituição que luta pela sua sobrevivência. E nem sempre as decisões, penso eu, que nem sempre as decisões são baseadas nos interesses da categoria. Até porque a categoria não frequenta muito os sindicatos como era na antiguidade. Por isso eu penso que o professor precisa se organizar paralelamente ao sindicato, porém junto a eles. Eu até tenho falado com algumas pessoas que seria muito importante que nós fizéssemos conferências anuais de professores conferências organizadas pelos professores, e ainda que o sindicato esteja presente, e é importante que esteja, inclusive palestrando através dos seus agentes, seria muito importante que esses movimentos fossem organizados pelos professores. Porque o professor, se o sindicato está enfraquecido, imaginem o professor que se vê muitas das vezes amedrontado, sobretudo no Brasil, onde a gestão escolar foi ocupada por uma mentalidade de senso comum que vem de fora para dentro. Se o pai faz uma queixa no CEREL, o CEREL é um lugar de queixas anônimas, ou se o pai chega na escola, todo mundo fica... Porque a nossa profissão ela foi muito desvalorizada, foi muito solapada, e a gestão escolar se deixou levar pelo senso comum pedagógico que vem de fora para dentro. Então, além desse enfraquecimento do professor como intelectual, que talvez quase sempre existiu, ainda nós temos essa dificuldade. E nós temos aí, historicamente, muita dificuldade. Primeiro que, na época que o professor era mais valorizado, até a década de 60 mais ou menos, quem eram os professores, ou as professoras, mais ainda? Eram as donas, eram as senhoras de reputação econômica mais valorizada na cidade. Então elas eram professoras e a escola era uma espécie de projeção do lar. Mas não necessariamente o professor era aquele agente crítico de influência direta na sociedade, no debate. A escola era uma espécie de casa, né? Com a desvalorização da profissão, as madames, né, que eram as senhoras que lecionavam nas escolas, as mais ricas, começam a sair. Eu peguei a última fase dessas pessoas mais ricas que davam aula nas escolas, nos ensinos fundamental e médio, eu peguei o finalzinho, mas elas já estavam na escola particular, não na escola pública. Então, mas mesmo assim, o professor continuou, nunca teve um papel preponderante na crítica, na influência da sociedade, um papel de protagonismo na crítica, no debate sobre a sociedade e no debate sobre a educação, porque o professor, como intelectual, ainda não apareceu no Brasil, falando dos professores do ensino fundamental e médio. Com um agravante, esse professor, quando ele sai da faculdade, ele exerce um certo divórcio da universidade. E a universidade ajuda muito a formar a participação crítica, porque geralmente nos grandes debates está o professor das universidades. Mas quando o professor vai para o ensino fundamental e médio, ele de uma certa forma se divorcia da sociedade, se divorcia da sociedade, da universidade, e vai procurar um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, quiçá doutorado, para ter um salário a mais no seu plano de carreira, um adendo a mais no seu plano de carreira. Mas não existe aquele debate, aquela presença constante do trabalho do professor dos ensinos fundamental e médio no âmago do debate. E até sobre educação.
a reforma, a deforma do ensino médio que foi feito agora, essa verdadeira pouca vergonha, né, que fizeram principalmente com os alunos mais carentes, né, o que rola por aí. Pergunta que não quer calar, o que rola por aí? Você sabe o que rola por... Pelo menos se a pergunta da matéria fosse o que rola por aqui, seria mais fácil, né? Porque aqui tem uma... Eu estou sentado aqui num banco, ali tem um ventilador, aqui tem uma lâmpada. O que rola por aqui é mais fácil. Mas o que rola por aí? O que rola por aí? Aí esses dias eu fiz uma crítica, inclusive no meu vídeo, de que... Falei com os alunos, sabe para que serve isso? Para nada, mas já que nós estamos aqui, vamos procurar. Aí eu falei sobre a independência do Banco Central, aí algumas pessoas estão dizendo, tem professor falando que as matérias não valem nada. Porque me perguntou por que eu falei. Eu falei no contexto de que... aliás, menti, serve sim, serve para tirar o aluno mais carente das universidades. Para isso é que serve essa matéria. Agora, na medida do possível, diante desse desastre para com a vida escolar, sobretudo dos mais carentes, a gente tenta ali fazer alguma coisa. Mas que essa reforma seja... Acho que ela já foi suspensa, né? Seria bom que ela fosse revogada. Mas esse professor do ensino médio fundamental tem muita dificuldade de se projetar, e parece que há um desejo mórbido de que o professor seja triste, que o professor desanime. Existe, parece que um desejo mórbido na tristeza, um investimento público no entristecimento do professor. E triste, evidentemente, que a pessoa progride, produz menos, produz com menos alegria, né? Alegria com isso, e parece que isso é proposital, né? A ponto de uma professora, coitada, há pouco tempo, ela ficou tão sobrecarregada que ela subiu na mesa e tirou a roupa. Você imagina uma pessoa chegar a esse ponto? E há um investimento no entristecimento, na tristeza, e na baixa estima, porque investindo na baixa estima, esse professor vai falar igual uma orientadora que eu vi falando esses dias, né? Ah, tá bom, o salário tá bom, ou seja, pelo menos a gente está recebendo. Essa palavra de professor com autoestima, pelo menos a gente está recebendo em dia. Receber em dia não é favor, receber em dia é direito, né? Então, mas isso é fruto da baixa estima que tenha ocorrido com a categoria. E o professor, como intelectual, tem muitas dificuldades de se desenvolver em sociedade. Esse canal, né, tem esse objetivo. E a coisa é tão séria que eu acho que no Brasil inteiro, só quem está levando a sala de aula para as redes sociais ou para o YouTube sou eu. Acho que eu sou o único. A sala de aula do ensino médio, nessa categoria de ensino fundamental e médio, parece que é só eu. Por quê? Eu acho que é só eu. Porque se tivesse um outro em sala de aula, levando a sala de aula, o algoritmo já teria trazido para mim. E eu já procurei. E eu tenho a impressão que eu sou o único. Porque eu acho muito problemático, além de não estarmos nos debates mais importantes, nem no YouTube. Nem no YouTube o professor do ensino fundamental e médio está, gente. Essa escola do dia a dia, com a sua produção de conhecimento, não está nem no YouTube. No YouTube estão os intelectuais, no YouTube estão as universidades. Há aulas transmitidas dentro dessas instituições. Evidente que com a permissão do professor, é claro. Mas nós não estarmos nem no YouTube é grave. Alguma coisa muito séria está acontecendo e alguma coisa nós precisamos fazer. E eu não vou me furtar a dar a minha contribuição. Esse canal é um canal que tem esse objetivo da projeção do professor, sobretudo do ensino fundamental e médio, no debate.
E às vezes quando eu viajo, né, para outros lugares, às vezes para outros países e faço vídeos, faço questão de colocar professores pelo mundo, com essa ideia de que o professor está num ambiente onde um discurso universal é feito, a educação para todos. Opa! Olha que espaço de produção intelectual nós temos, porque o intelectual ele faz a mediação do universal em relação à população. Nós estamos diante de um parecer universal. Lugar de criança é na escola. Que escola é essa? Aí entra o intelectual. O intelectual orgânico. Outro ponto importante. Quem é o intelectual orgânico? O intelectual orgânico é aquele que fala em nome de uma instituição. E existem intelectuais orgânicos que falam aí na mídia em nome do interesse bancário. O discurso não é... Ele não vai dizer que ele está ali para defender os interesses dos bancos, do capital financeiro, como muitos estão. E muitos são consultores do mercado financeiro, então eles são intelectuais orgânicos. O intelectual orgânico da fábrica foi solapado, porque o trabalhador foi disperso na sociedade. Mas nós podemos ser, sim, intelectuais orgânicos na escola, defendendo o interesse público de uma escola de qualidade. E podemos, como intelectuais, fazermos a crítica à reforma do ensino médio, porque ela é contra os interesses dos mais carentes, e a reforma foi feita para tirá-los da universidade pública, da universidade e, sobretudo, da universidade pública também. Por isso a minha crítica em sala de aula serve para nada, mas vamos lá. Mas eu errei. Eu deveria ter falado, serve sim para tirar você das universidades, porque no vestibular que você fizer, não vai cair o que rola por aí. Aliás, as pessoas que me fizeram a crítica, né? Tem professor dizendo que não vale nada. Eu queria que essas pessoas me dessem uma definição de o que é que rola por aí. Você que acha que eu estou errado, que eu falei isso, penso que numa aula do que rola por aí. Você que acha que eu estou errado, defina para mim o que rola por aí. Né? Segundo alguns, mais criativos, o que rola por aí. O que rola por aí? Tem uma pipa ali, alguém está soltando pipa. Está rolando por aí. Né? O que está acontecendo em Belfor Roxo agora? É o que rola por aí. Perto da tua casa, o que rola? Então, o que rola por aí? Você vai fazer uma prova agora. Defina, faça uma redação sobre o que é o por aí. Até agora eu não sei o que é o por aí. Apesar de eu ser de Barra do Puraí. Perdão. Barra do Piraí. Mas é isso aí. Professor como intelectual. É um tema que eu penso que eu já falei alguma coisa, agora estou falando de forma mais específica. E eu vou voltar. É importante falarmos dessa presença. O professor como intelectual. Ok, galera? Vocês são do coração.